Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós conversamos sobre a história do voto, das nossas constituições, tudo isso só pra gente aprender história? Não, é aula de direito, não é? Pois é, a gente tem que aprender os fatos, porque a lei, ela vem conforme a necessidade da sociedade, conforme as mudanças da sociedade. E se tem uma coisa que não mudou, foi a vontade de fazer com que o voto representasse realmente a vontade do povo. Como é que isso acontece? Sem a corrupção, sem as fraudes. Chegou um tempo em que as pessoas nem queriam mais votar, porque não fazia sentido. Qual era a graça de votar? Se era o que reinava era o voto do bico de pena, eles chegavam para votar, mas no dia anterior os votos já tinham sido preenchidos. Os votos já tinham sido preenchidos e já tinha sido escolhido quem ia ser eleito. E as pessoas perdiam a vontade porque não viam mais razão. Só que isso não fez com que as pessoas perdessem a esperança. O número de constituições que nós temos no Brasil é um número que demonstra a luta do brasileiro desde o início para tentar construir um país melhor. E hoje nós conseguimos o sufrágio universal. Sufrágio é o direito de votar e ser votado. Nós vamos falar mais sobre ele na próxima aula. Hoje eu tirei essa aula para a gente conversar sobre um ponto importante da nossa história, que é a importância da democracia. Nós vimos a luta que foi para que os brasileiros conquistassem o direito ao voto como ele é hoje. Um direito pleno, pleno porque todos têm o direito de votar. A partir dos 16 anos, as pessoas já podem tirar o título de eleitor. Só que tem uma coisa no Brasil. Aqui, o voto não é só um direito, é uma obrigação. Todo brasileiro maior de 18 anos e menor de 70 anos é obrigado a votar. Isso serve muitas vezes só para contar número. E aí facilita a compra de votos e facilita a corrupção. Só que a gente entender a importância da democracia, a importância do nosso voto, isso faz com que a gente impeça esse comércio com os votos e impeça que essas figurinhas marcadas, essas pessoas que já estão no poder, se mantenham no poder e que a corrupção ela continue no Brasil. Se a gente teve tantas constituições, se a nossa história com voto é uma história tão longa igual a gente estudou, é porque o brasileiro nunca desistiu de ver um país melhor. No texto de hoje diz assim: a importância da democracia. Vamos lá. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos. Então, todo cidadão é quem tira o título de eleitor. Então, quem não tem título de eleitor é povo, é sociedade, é brasileiro, é povo brasileiro, tá bom? Agora, o cidadão é quem tem o direito de voto. E aí, a partir dos 18 anos, já começa a adquirir o direito também de ser eleito, tá? Na próxima aula a gente vai ver algumas características de cada cargo. Sabia que tem por idade? Pois é. Então, é muito comum ouvirmos que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Muitas pessoas não conhecem o poder do voto e o significado que a política tem em suas vidas. Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância. Além de representar um ato de cidadania, possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e executam as leis que interferem diretamente nas nossas vidas. Como a gente estudou, as leis elas vão interferir diretamente. Como a gente viu lá na história do voto, na história das nossas constituições, os nossos direitos, eles estão diretamente envolvidos com os nossos representantes. Porque, gente, quem é que cria a lei? Quem foi que a gente estudou? São os senadores e os deputados. É o poder legislativo, não é esse? O poder legislativo, nós temos três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário.
o poder executivo, quem executa as leis, quem vai aplicar as leis no dia a dia. Nós temos direito à saúde, direito à educação, direito à segurança. Então, os nossos representantes do poder executivo, que são os presidentes, os governadores, os prefeitos, eles vão colocar esses direitos em prática. Eles vão tirar uma parte do dinheiro público para colocar na educação, tirar uma parte para construir uma estrada. O poder executivo faz isso. Faz valer o nosso direito, faz ele acontecer. Porque não adianta só estar escrito no papel que nós temos direito à saúde se ninguém mandar construir hospital, se ninguém mandar fazer concurso para médico, se ninguém facilitar a entrada dos estudantes numa faculdade para eles se formarem em enfermagem, técnico em enfermagem, biomedicina. Então, o nosso direito à saúde não vai ser cumprido se não tiver a execução disso, a administração do dinheiro público para que tenha hospitais e profissionais, né, responsáveis pela área da saúde. Da mesma forma com a educação, com segurança, nós temos esses direitos, mas precisamos dos nossos chefes do executivo. Presidente, prefeito, governador, são os chefes do executivo. Eles são o executivo nos 3 níveis da federação. União, que é o país todo, os estados, mais o Distrito Federal, e os municípios, que são os prefeitos, que inclusive está tendo eleição agora, como a gente está estudando, né? Então, além deles, nós temos o poder legislativo, que é feito por quem, gente? Os nossos senadores, deputados, os nossos vereadores, são eles que criam as leis. Então, são eles que podem modificar a lei e também criar leis novas que podem facilitar a nossa vida, nos dar direitos e também tirar alguns direitos. Pois é, eles são os responsáveis. E como que eles vão parar lá? Através do voto. Então, a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente escolhe, nas propostas, tanto do candidato quanto do partido. Como nós vimos, ninguém pode se candidatar sem ter um partido político. E esse candidato, ele tem que ser fiel ao seu partido. Nem que ele saia do partido depois, como o Bolsonaro fez agora, e alguns deputados também que trabalhavam com ele, eles saíram do partido e criaram um novo partido. Isso pode acontecer. Mas para concorrer, ele tem que trabalhar junto com o partido. E criar um partido é uma coisa muito difícil. O Bolsonaro criou um partido já sendo presidente da República e ainda teve dificuldade, porque tem que conseguir votos, tem que conseguir assinaturas, tem que ter apoio popular, então gera uma dificuldade. Isso para quê? Justamente para as pessoas não saírem abrindo partidos e mudando a sua ideologia, sua linha de pensamento depois de ser eleito. Então, a ideia é o quê? Quando você escolhe um candidato, você também escolhe aquele partido. Se você não concorda com as ideias desse partido, mesmo que o candidato fale ao contrário, se ele fizer parte desse partido, ele tem que cumprir com as ideias daquele partido. Então, é muito importante a gente olhar os dois, tanto candidato quanto partido. E a democracia, ela nos dá essa força do direito de escolha, do direito de mudança. Daqui, agora só faltam 2 anos, nós vamos ter eleição de novo para governador, para presidente. Aqui no Distrito Federal, já teve governador que fez um mandato só. Foi muito bem eleito, o número de votos que ele teve foi muito grande, o pessoal realmente gostou dele. E aí, ele durante os 4 anos não mostrou um bom trabalho, o pessoal não gostou e só ficou os 4 anos. E quando foi na outra eleição, que ele poderia ser reeleito, ele perdeu em primeiro turno, não foi nem para o segundo turno. Porque o poder da democracia, o poder do voto é nosso, a escolha é nossa. E esse é um poder que a gente tem, o poder de escolha. Justamente para não fez o que prometeu, eu não gostei, não era assim. A gente tem o poder de mudar. Tá bom? Então, a democracia é o país na nossa mão. Criou um monte de lei que a gente não concorda. A gente pode questionar, a gente pode brigar, porque eles estão lá trabalhando pra gente.
E no fim do mandato, a gente pode tirar e escolher outro e botar no lugar. Alguém que defenda as ideias que a gente defende. Tá bom? Então, tudo isso só é possível através da democracia. Democracia é o poder na mão do povo, tá bom? Lá no iniciozinho do ano, eu entreguei um texto para vocês. O título do texto é Democracia, que é a origem da palavra democracia, entendendo um pouquinho disso, que foi lá bem antes, como introdução do conteúdo. Vocês têm que ter esse texto lá no caderno de vocês. Mas, resumindo, é isso. Democracia. Demo, povo, cracia, poder. Ou é o contrário? É o poder na mão do povo. Vamos lá, continuando. Escolher um péssimo governante pode representar uma queda na qualidade de vida. Precisamos dar mais valor à política e acompanharmos com atenção e critério tudo o que acontece em nossa cidade, estado e país. O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Devemos votar em políticos com passado limpo e com propostas voltadas para a melhoria da vida e da coletividade. Atualmente, o grande problema em relação ao voto do Brasil é a compra de votos e corrupção, onde políticos usam sua influência a fim de chamarem eleitores. Cabe lembrar que essa política é crime eleitoral e causa inegibilidade do candidato. Então, quem for, no nosso Código Eleitoral, tem os crimes eleitorais. E a compra de votos, a corrupção, a promessa de presentes e benefícios em troca do voto, se isso for descoberto, a pessoa vai ter que responder por esse crime e fica inelegível. Isso significa que essa pessoa não pode ser eleita, ela não pode concorrer. Foi uma das coisas que fez com que o ex-presidente Lula não pode concorrer nas últimas eleições, porque ele está respondendo a um crime, né? Ele tá em liberdade provisória, mas ele está respondendo já ao crime. Então, ele não tem ficha limpa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a lei de ficha limpa na próxima aula também, tá bom? E aí, ter a ficha limpa foi uma lei nova, foi uma lei que passou a valer já depois de 2010. E nessa lei, ela diz que se a pessoa tiver crimes, essas coisas, ela não pode concorrer como representante do povo. Principalmente se tiver cometido crime eleitoral, né, gente? Não dá. E aí, se a pessoa não tá sendo correto, não tá sendo ético, nem pra concorrer, imagina quando ele tiver com poder na mão, tiver com a caneta na mão lá, o poder da caneta, de poder escrever lá e falar assim, ó, isso aqui é lei. Imagina. Pois é. Então, tudo isso a gente tem que ver antes. Em consequências dessas práticas, temos uma intensificação da desigualdade e desmoralizam a ética política diante da visão popular. O que acontecia? Hoje, a internet, ela tem dado uma democratizada, tem dado uma igualada na concorrência. Porque o que acontecia? Quem tinha dinheiro comprava horário na televisão para fazer propaganda. Quem tinha dinheiro chamava artista, colocava trio elétrico, fazia show. Quem tinha dinheiro pegava e fazia doação para a escola, doação para a empresa, doação para comunidade. E aí fica bem visto, é claro. Fica bem visto, né? Vai falar, olha, você viu fulano tá concorrendo? Trouxe aquele cantor famoso pra cá, pra cidade. Olha, você viu fulano lá que tá concorrendo? Que trouxe... Olha, você viu as propostas? Aí, às vezes, tem alguém que não tem tanta condição financeira, tem propostas boas, quer trabalhar pro povo, mas não tem condições de pagar pra vir um cantor famoso e fazer um show. Só que também não tinha como pagar para ter tempo na televisão e no rádio para falar suas propostas.
tinha ali 8 segundos, 10 segundos pra falar suas propostas. Colocava até naquele coisa do Google pra falar bem rapidinho. Eu prometo que se eu for eleito, eu vou melhorar a cidade, vou melhorar o trânsito, vou melhorar as ruas. Volte em mim, tchau. E acabou. E aí deu tempo de você ver. E o outro chegava com música e abertura, porque tinha muito mais tempo de televisão e de rádio. E isso causava uma certa injustiça na hora de votar. Como é que você ia avaliar e ia escolher uma das propostas, se o tempo deles era diferente, né? E com a internet, hoje todo mundo pode estar postando no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, as suas propostas, o seu vídeo, o que está fazendo, o que pretende fazer. Tanto vale para a pessoa poder se mostrar suas propostas, mostrar seus interesses, como serve de prova para depois a gente poder cobrar essas propostas também. E é isso. A democracia, ela é muito importante para que o poder continue em nossas mãos. E a gente viu durante a história do voto 2 vezes que a gente abriu mão do nosso direito de voto em busca de acabar com a corrupção, em busca de melhorar o país. Acreditamos cegamente em uma pessoa e falamos assim: toma aqui o nosso direito ao voto, pega que a nossa Constituição pode rasgar, a gente vai te colocar no poder sem votar, sem eleição, a gente bota no poder, aí você resolve aí, limpa o Congresso Nacional, tira esses senadores, tira esses deputados, acaba com essa corrupção, e aí depois de 2 anos a gente tem eleição novamente. Nós fizemos isso 2 vezes. Fizemos isso na época de Getúlio Vargas e fizemos isso na época do governo militar. Só que nas 2 vezes, o que aconteceu quando eles estavam com a caneta na mão? Ah, não, o povo não vai conseguir votar de novo. Não, eles não vão saber escolher, não souberam antes. Vamos organizar por mais tempo, vamos organizar por mais tempo. E aí, nos 2 casos, eles acabaram ficando coisa de 20 anos no poder, né? Então, entregar o nosso direito ao voto é muito perigoso, pelo que a gente viu da nossa história. E, por isso, a democracia é muito importante, pelo que a gente viu da história do nosso país, da história do nosso voto, e agora é a sua vez. O que um candidato precisa ter, ser ou fazer para ganhar o seu voto? Nas últimas aulas eu pedi para vocês observarem quem estava concorrendo a prefeito, vereador, né, aí no entorno do Distrito Federal, nos outros estados. Eu pedi também para vocês gravarem um vídeo para mim, se vocês fossem um concorrente, quais seriam as suas propostas. E agora eu quero que vocês digam para mim, alguém para ganhar o seu voto, o que vocês acham que ele deveria ter de caráter, tá? Como que ele deveria ser e o que ele deveria fazer. Como seria um candidato perfeito para você, tá bom? Fico esperando. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau.